Eu acabei de ver esse estilo de efeito aqui no Pinterest e eu achei bem interessante, olha só. Nesse caso aqui, ele está falando sobre o design dessa cadeira, né? O design do Marx. Aí o M grandão aqui, ó, uma parte da perna dele é o preenchimento com o texto do que está acontecendo. Olha só essa aqui também, que interessante. Eles aproveitam a serifa aqui, né? Puxada mais para o lado aqui, as voltas. E aí eles cortam uma parte aqui e colocam o texto. Olha só aqui, ó. Nesse caso aqui, eles pegaram o formato da letra, né? Tiraram o preenchimento e substituíram por um texto. Como é que a gente faz isso no Photoshop, hein? Fala, lindeza! Meu nome é Gustavo Aron, você tá na Story Labs e assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como é que a gente faz esses efeitos aí no Photoshop. É bem simples, mas o resultado fica super interessante e você pode usar para fazer um monte de coisa. Vamos lá? Mas antes, eu queria te compartilhar uma coisa. Você sabia que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no YouTube não são inscritas do meu canal? Então eu quero te pedir uma coisa, confere aí se você está inscrito, se você não tiver já se inscreve, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que gostam desse tipo de conteúdo e vão me ajudar, porque eu tô quase batendo 10 milhões de seguidores, só falta 9.999 milhões de seguidores e a gente chega lá, falta pouco, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Vamos começar com essa daqui, ó, que tem essa serifa bonitona aqui, que vai ser legal de fazer. Aqui no Photoshop a gente vai usar uma fonte serifada. Essa aqui que eu estou usando é a Baskerville Old Face, tá? Ela é uma fonte serifada bem interessante. E eu vou posicionar ela aqui e eu vou colocar uma cadeirinha aqui igual tá lá no nosso exemplo. Olha só, essa daqui eu peguei lá no Google mesmo, tá? Coloquei cadeira PNG, selecionei uma que estava com um fundo bem recortadinho e vou usar ela aqui, mas vocês podem usar a que vocês quiserem. Inclusive, se você trabalhar com móveis, talvez seja interessante você divulgar eles assim. Vou posicionar ele aqui mais ou menos. E agora a gente vai trabalhar na parte de sombra disso daqui, né? Porque se tem um objeto aqui e a gente quer dar volume, ele tem que ter a manifestação da sombra aqui. Vamos considerar uma luz global vindo na direção aqui do topo e se manifestando aqui no chão. Vou vir aqui na camada aqui da cadeira e vou duplicar ela aqui, ó, duplicar camada. Vou deixar ela certinha aqui e aí eu vou aplicar nela uma sobreposição de cor. Tá bem aqui, ó, sobreposição de cor. Vou selecionar uma cor mais escura. Maravilha, vou clicar no OK e agora eu vou converter ela em um objeto inteligente, mas é só para rasterizar ela rapidão aqui, ó. Converter em objeto inteligente. Rasterizar camada. Agora eu vou baixar ela para trás da nossa cadeira e eu vou distorcer ela aqui para fazer a sombra. Para fazer isso eu venho aqui em editar, transformação e vou clicar aqui, ó, distorcer. Agora eu consigo movimentar ela aqui para projetar ela do jeito que eu quero que a sombra fique. Vou puxar ela para cá. Aqui tá ótimo. Aqui tá legal. Beleza. E agora eu vou confirmar aqui e eu vou aplicar um desfoque nela. Filtro aqui, desfoque, desfoque gaussiano. Vou aumentar o raio aqui do desfoque, até ele ficar uma sombra interessante. Vou diminuir a opacidade dela. Um pouquinho mais, beleza. Agora eu posso me ajustar melhor ela aqui. Beleza, aqui tá bom, do jeito que eu quero ela tá bom aqui. Aqui eu também vou colocar uma sombra, porém eu não quero que essa sombra fique bem arrastada ali. Então eu vou fazer ele só no pezinho dela aqui, ó. Aqui eu vou duplicar a imagem, mesmo processo. Tá, como ela já tá na cor que eu quero, eu não vou aplicar uma sobreposição, eu vou converter ela em um objeto inteligente aqui. E aí eu já venho direto aqui, editar, transformação, distorcer e eu vou descer ela aqui, ó, na mesma posição. Agora eu vou aplicar o meu desfoque, filtro, desfoque gaussiano, igual a gente fez lá. Vou aumentar um pouquinho mais. Beleza, vou posicionar ela aqui mais próximo aqui do pezinho aqui da letra. Diminuir a opacidade. Aproximar ela mais aqui, que ela tá meio longe aqui. Show.
E aí, ó, eu vou apagar um pouco dela para ela ficar ali do jeito que eu quero. Então eu vou criar aqui uma máscara, né? Vou selecionar aqui a minha borracha. Vou deixar ela com dureza de 0%. E agora eu vou apagar as pontinhas aqui. Beleza, agora eu vou fazer aquele texto que fica aqui nessa parte. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui e criar uma máscara. Vou pegar aqui o meu letreiro e vou fazer o recorte aqui do tamanho que eu quiser. Ó. Quero que ele fique até aqui. Quero que ele comece mais alto e fique até aqui. Até aqui tá ótimo. Maravilha, agora eu simplesmente vou deletar com o botão delete. Vou cancelar aqui a minha seleção. Ótimo. Agora eu vou pegar a minha ferramenta de texto. Peguei aqui a ferramenta de texto. E eu vou desenhar aqui, ó. Vou criar uma camada aqui acima. E vou desenhar aqui onde eu quero que fique o texto que eu vou escrever, ó. Maravilha. Vou ajustar aqui para ele ficar da largura aqui da perninha aqui do M, ó. Deixar certinho aqui. E eu vou ajustar o tamanho e colocar o texto que eu quero. Você vai reparar que ele dá uma emagrecidinha aqui, né? Porque o parágrafo está como centralizado. Aí a gente abre aqui as opções de parágrafo e vamos clicar aqui nessa opção, ó. E aí ele vai se espalhar melhor e é só a gente criar o texto daí. E aí ele vai ficar substituindo ali aquela perna. Você também pode fazer uma substituição geral. Mas vamos ver os outros modelos. Nesse caso aqui, ó, repara que as letras elas não estão em continuidade. Elas estão passando, né? E isso aqui, ó, é como se fosse uma máscara. E é bem fácil fazer isso no Photoshop também. Dessa vez aqui a gente vai estar usando a Century School Book. Também é uma serifada muito bonita, tá? Que tem esse volume aqui que vai ajudar a gente a fazer aquele efeito. Eu vou começar por essa parte de fora aqui, ó, que faz como se fosse o tracinho do B aqui. Vou criar aqui a nossa camada, né? Que aí eu consigo cortar ali. Pegar aqui a ferramenta de letreiro. Vou selecionar certinho aqui a parte que eu quero que se vá, né? A parte que eu quero que desapareça. Seleciono ela, aperto delete. Pronto, foi embora. E agora eu vou colocar a fonte de pé aqui, o texto, né? Clico aqui no texto, dou um toquinho aqui, ele vai gerar. Venho aqui e vou girar ele aqui, ó, para ele ficar de pé. E vou posicionar ele ali onde estava a perninha do B. Aqui eu vou escrever Store Labs porque é nóis. E agora eu vou fazer o texto aqui, ó, que tem que ficar aqui atrás. Vou posicionar a camada do texto bem embaixo aqui da letra B e vou subir esse outro aqui para cá também, para ele ficar por último. Acima dele aqui, ó, eu vou criar uma camada de cor sólida e ele vai desaparecer aqui na cor branca, ó, que a gente vai fazer. Agora eu vou selecionar essas duas camadas, né, a cor branca aqui e o B, na verdade, né, selecionar esses dois aqui, ó. Vou agrupar eles, ó, criei a pastinha certinho, não mudou nada, né, vocês vão ver. E agora eu vou vir aqui nesse B, vou dar 2 cliques nessa camada. Aqui onde está o vazado, eu vou colocar ele como superficial e vou diminuir a opacidade do preenchimento completamente, olha só que legal. E olha só que bacana que fica o efeito. Ele toma o formato dela e fica 100% editável. Enfim, com essas mesmas técnicas você pode fazer esse tipo de arte aqui. Esse tipo aqui também, daquele mesmo jeito que a gente fez ali. Outra coisa muito legal que dá para fazer, ó. Você segura o botão Ctrl do seu teclado. Clica aqui na camada da letra. Ela vai ficar com esse tracejado aqui, ó. Tá vendo? Você desliga aqui a camada, ele vai continuar ali. E você clica com o segundo botão do mouse na tela e cria um demarcador de trabalho. Vem aqui e clica no OK. E você pega a ferramenta de texto, ó, e traz ela para cá. Se você clicar do lado aqui do contorno, ele vai percorrer a letra. E aí você pode escrever na letra, ó, que legal. Que vai te permitir fazer muita coisa interessante. E se você clicar dentro ao invés de no contorno, só clicando no contorno ele vai ficar com esse símbolo aqui, ó, e quando você traz para dentro ele fica com esse, ó, clicando dentro, olha o que acontece. Você vai poder escrever dentro da letra o texto que você quiser. Olha só que maneiro que fica. Bom, gente, essas são algumas técnicas que eu queria mostrar para vocês. Como eu disse, são simples, mas elas vão permitir você fazer um monte de coisa legal nas suas criações. E sempre que você precisar fazer esse tipo de técnica, você já sabe como fazer. É só colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vamos para cima e um beijo bem serifado lá naquele lugar. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, se quiser comentar alguma coisa para a gente trazer no próximo tutorial,
Só comentar aqui embaixo, te respondo. Se eu souber fazer, eu gravo o tutorial para você. Se eu não souber, eu encontro. Quem sabe eu peço para essa pessoa gravar também, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.